Apocalipse, capítulo 7. Esta é uma sessão de explicação. O Apocalipse está organizado entre cronologia e explicação. Então, nós tivemos uma parte cronológica, ou seja, uma série de eventos expostos no capítulo 6, e o capítulo 7 é basicamente uma explicação do capítulo 6. Aqui na quarta sessão, que vai do 6 ao 19, nós temos essa explicação. Como eu já falei, o 7 é explicativo, enquanto o 6 é cronológico. O que Deus está pensando? Como Deus vai liberar proteção ao seu povo? Nenhuma atividade do 6 pode começar sem antes Deus selar os escolhidos. Por isso que parece não estar em ordem, porque o 7 explica o 6. Então, Deus sela os escolhidos. Os escolhidos selados aqui são os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Esses número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Verso 4. Tribo de Judá, tribo de Rubem, Gade, Asher, Naftali, Manassés e assim por diante. No verso 3, nós vamos ver dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então não foi liberado que haja juízo sobre terra, céu e mar, até que os escolhidos. Por isso que você precisa unir capítulo 6 e capítulo 7, ou capítulo 7 como explicação do 6, para que você entenda o formato do 6. Não danifiquem até que os escolhidos, os 144 mil, sejam selados. Isso não significa não ter martírio. Haverá martírio do mesmo jeito, conforme nós vimos no quinto selo. No quinto selo, isso não significa, mas os 12 mil de cada tribo, eles receberão a sua proteção. Significa que os juízos de Deus não têm finalidade de atingir os seus escolhidos. Significa que os juízos de Deus vai atingir, você vai ver adiante, aqueles que têm a marca da besta ou aqueles que não adoraram a Deus. O objetivo dos juízos é a terra, é os não escolhidos. O objetivo dos juízos são aqueles que têm a marca da besta, como já mencionei, mas não é atingir os santos ou aqueles que pertencem a Deus. São 144 mil judeus selados dentro do período da grande tribulação. São judeus convertidos dentro de Jerusalém. São judeus messiânicos, são judeus que creem no Messias, judeus salvos pela palavra de Cristo, pelo testemunho da profecia. E o testemunho da profecia é o testemunho de Cristo. Deus aqui ele vai fazer distinção do seu povo e de quem não é. A semelhança de Êxodo 8:22, que o próprio Deus diz: eu farei distinção entre quem é meu povo e quem não é. E quem não é. A semelhança do Êxodo. Deus vai fazer uma distinção. Ou seja, os juízos de Deus não são para os escolhidos. O juízo de Deus, a semelhança de Gósen lá no Egito. Nós vamos falar mais sobre isso nos capítulos adiante. Você vai ver isso nos capítulos adiante, que os juízos de Deus são para aqueles que têm a marca da besta, são para aqueles que não adoram o Cordeiro. Esses são os juízos, mas aqueles que pertencem a Deus, eles não receberão. Os 144 mil, uma referência a Romanos 11:26,
que o selo não é sobre salvação, mas sobre proteção, pois a salvação é pela fé e pela graça no Messias, pela graça, pela fé e graça no Cordeiro. Essa é a primeira parte do capítulo 7. A segunda parte do capítulo 7 é uma visão dos glorificados nos céus. Os glorificados lá nos céus. E depois dessas coisas, ele viu uma grande multidão que não podia enumerar, de todas as nações, que já não são judeus, tá? Glorificados não são judeus, mas o próprio versículo 9 diz: de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, aqueles que morrem, aqueles que morreram, e onde eles estão e onde eles foram parar? Diante do trono de Deus. Eles ainda não estão na Nova Jerusalém, eles ainda não estão no paraíso, mas eles estão diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E qual a missão deles? Qual a função deles? O que eles fazem no céu? Eles clamam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E todos os anjos, no versículo 11, que estavam de pé de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes entre o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e honra, e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. No verso 13, um dos anciãos toma a palavra dizendo que estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde eles vêm? Ele responde, João responde: tu sabes. Então ele disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, haverá salvação na grande tribulação. Haverá evangelismo na grande tribulação. Haverá fé na grande tribulação. Haverá salvação, porque eles creram no testemunho de Cristo, eles lavaram e limparam suas vestes, ou seja, lavaram suas obras, eles mudaram seus comportamentos e suas ações baseadas no sangue do Cordeiro. Está 7, versículo 14. E a razão por que eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e aí jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ou seja, de todos os povos, tribo, língua e nação, eles estarão diante do trono do Cordeiro. Este foi o capítulo 7 e descreve esses 2 acontecimentos, um na terra e outro no céu. Durante a grande tribulação, os selados e aqueles que virão, como o versículo 14 diz, eles vêm da grande tribulação. São os salvos vindo da grande tribulação. Versículo 14. Esses são os 2 acontecimentos. Esse foi o capítulo 7 e nos encontraremos no capítulo 8.